Saudações, vigia das pessoas! Estamos vendo o 7º reino na terra. É o reino do Messias, é o reino do Deus Todo-Poderoso, eu sou. No capítulo anterior nós vimos o pôr da lua. A lua se foi sobre nossos olhos e agora nós vamos ver o nascer do sol. O nascer do sol é muito simbólico, porque ele simboliza o nascimento de Jesus toda manhã. Bom dia. Toda manhã em nossos corações. Então, a gente não deve acordar como jumento no pasto e não lembrar que Deus existe. Nós precisamos nos curvar diante dele e implorar: habita em mim, ó poderoso Deus, onipotente, onipresente, oniconsciente. No episódio de hoje, nós vamos continuar a narrativa de João. E João continuou, João Evangelista, o discípulo amado por Jesus, continua dizendo que João o Batista testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude a graça e graça por graça. Então, a graça de Deus é Jesus Cristo. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na borda do rio, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos de João Batista ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Os 2 primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Hora 10ª já era quase 4 da tarde. Já estava acabando o dia. Um comentário aqui antes de prosseguirmos. Os 2 primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Uma vez indagaram a Jesus por que os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuam. E Jesus disse: porque João Batista estava na expectativa da vinda minha. Por isso eles jejuavam todo dia. Agora é como se fosse uma festa. Quando o noivo chega, ninguém vai fazer abstinência. Vai com Deus, amiguinha. Entende? Então aqueles 2 discípulos, eles eram de João Batista e eles jejuavam. Quando eles se tornaram discípulos de Jesus, eles pararam de jejuar. E a resposta de Jesus foi: por quê? Nós estamos numa festa. Eles se prepararam antes com João Batista. Agora estamos na festa. Era André e Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João.
haviam seguido. André e Simão, André e Pedro. Então eles eram dois, Pedro, André, foram os dois discípulos de Jesus, os primeiros. Este chegou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Bar Jonas, filho de Jonas. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Pode. Nazaré era uma cidadezinha muito desprezada, nada de bom podia vir de lá. Nazaré era como o cristianismo. Todo mundo critica o cristianismo. Interessante é que quem critica o cristianismo são os cristãos. Somos a maior religião do mundo, mas a gente critica a gente o tempo todo. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E Natanael imediatamente respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filipe foi o primeiro a confessar Jesus como Rei de Israel, Rabi, mestre. Jesus, respondendo, disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Mas você crê com muita facilidade, homem. Coisas maiores, Filipe, do que estas tu verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e vereis os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz.